Oi, Oi, gente, eu sou o pastor Dana Coverstone. Eu vou dividir com vocês os dois, o sonho e a visão que eu tive, que estão conectados um com o outro na mesma noite do 14 de setembro. Então, esse vídeo está intitulado Hoje, do Espírito para a Carne. E na tarde seguinte eu tive a visão. Como eu dividi o sonho, eu não dividi a primeira parte, mas eu estava querendo analisar a primeira parte primeiro. Mas assim é como foi. Então foi assim. Então eu vi o calendário. Isso começou em janeiro e começou a virar até dezembro. Tá? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Começaram a virar. Então, na parte... Então, no canto da página estava essa foto de uma árvore. E essa árvore começou da parte baixa e foi crescendo. É como se você tivesse um livrozinho de movimento e você estivesse desenhando cada página um desenho diferente, simbolizando o movimento. Então o que eu vi foi uma semente foi plantada nos primeiros meses e a árvore começou a crescer rapidamente e morreu durante esse período de 12 meses. Então o calendário começaram a virar. Então eu via nesse canto das páginas que a atenção estava virada para a parte do canto dessa página. Então eu vi como se as páginas estivessem virando na parte de baixo do calendário. Então vi a árvore, começou como semente, então ela estava... Cresceu, viveu, morreu, perdeu as folhas e secou. Então eu vi a árvore crescer de semente até morrer. Então nada muito foi coberto nesses 12 meses, a não ser a foto dessa árvore. É como se fosse um livro de animação com a foto. Então eu vi um campo cheio de árvores sem folhas. Então as folhas começaram a crescer nessas árvores. Janeiro era inverno de janeiro. Então as folhas começaram a crescer nessas árvores de cima para baixo. Então as folhas começaram a crescer de cima para baixo. Começaram a ter botões de folhas de cima para baixo. Então as folhas começaram a crescer e começaram a ter ramos. Então começaram a cair. Então as folhas começaram a crescer de cima para baixo, mas as folhas de um certo tempo começou a cair de baixo para cima. E começaram a cair de baixo para cima. Então eu vi um campo aberto sem nada nele. Então eu começava a ver esse campo aberto onde as árvores que tinham, elas estavam sem folhas nenhuma. Não tinha folhas nenhuma. Então é um homem como se ele tivesse vestido como um lenhador. Que eu posso descrever mais parte como se fosse um lenhador de Vermont. Então ele começava a bater nas árvores para tirar o caramelo de maple. Então ele tinha um balde muito pesado e uma machadinha. Então ele estava caminhando por essa parte alta onde tinha um pouco de neve, em direção à árvore mais alta desse campo, onde essa árvore estava. Então ele parou para retirar esse caramelo da árvore de maple.
Então ele começou a bater nessa árvore numa parte mais alta do que a sua própria cabeça, muito acima da sua cabeça. Então ele pegou esse balde e pendurou nessa árvore num gancho. Então o balde estava acima da sua cabeça, onde ele estava batendo com uma machadinha, e pendurou o balde nesse gancho para colher o caramelo. Então esse homem parecia mais ter essa barba branca, como se ele fosse um ancião. Seus olhos estavam fechados enquanto ele caminhava. Não tinha movimento. Então nenhuma das árvores estava se movimentando, nada se movimentava, e ele estava parado. Então ele virou as costas e começou a andar na outra direção. Então de repente o que a gente parecia ver é como se fosse o caramelo da árvore estava saindo. Então a polpa estava saindo da árvore, parecia mais, né, que estava caindo no balde. E o balde parecia... O balde era tão grande, parecia mais um caldeirão. Então ele pendura esse balde. E parecia mais um caramelo transparente saindo da árvore. E caía dentro do balde. Então parecia mais uma coisa meio aguada, transparente e caramelosa, caindo da árvore direto no balde. Então ele começava a ficar escuro, escurecia. Então eventualmente esse caramelo ele começava a virava sangue. E de repente o balde, que parecia mais um caldeirão agora, estava começando a tremer. É como se esse caldeirão tivesse sobre fogo, mas não tinha nada embaixo, não tinha nenhum fogo embaixo dessa árvore ou na parte de base onde a árvore estava. Mas obviamente tinha alguma coisa acontecendo, que o balde começava a tremer. E de repente ele começava a expelir o que tinha o que estava dentro do balde. É como se estivesse fervendo, mas não tinha fogo nenhum embaixo. Então o sangue começava a jorrar desse caldeirão e caía sobre o balde no chão. Então esse sangue caía no chão. Então no chão começava a aparecer palavras que dizia. Então a palavra que botar no chão é culpado da acusação. Então que realmente foi como se nenhum outro sonho que eu já tive antes. E isso aconteceu antes do que a justiça, né, o juiz de justiça da Suprema Justiça ter falecido. Então eu não vi nenhuma ramificação legal sobre essa relação entre o sonho. Mas eu sei que estava escrito no chão, culpado da acusação. E foi isso que eu vi no sonho. E na próxima tarde, na minha visão, estava assistindo um vídeo com meu filho, a minha esposa. Então eu tive essa visão sobre o hospital, o quarto de hospital com o ancião.
Então, o homem que eu estava vendo do lado da cama dessa mulher que estava deitada era o mesmo homem que eu tinha visto no sonho anterior, vestido como lenhador, que colocou o balde pendurado na árvore para tirar o caramelo de maple da árvore. E o sangue começava a escorrer daquela árvore. Então eu vi essa mulher deitada nessa cama de hospital, estava muito malnutrida, deitada nessa cama de hospital, estava emancipada e sua pele parecia muito fina, como se fosse papel. É como se tivesse sido quebrado, um papel bem muito fino, todo quebrado, todo cheio de rugas. Então, alguns de vocês podem saber exatamente o que eu estou falando. Então, esse homem estava em pé ao lado da cama dessa mulher, perto da sua cama. Então, eu sei que ela estava muito malnutrida, deitada nessa cama. E ele estava em pé ao lado dessa mulher. Então ele bota a cerca dessa cama para baixo e vai tentar pegar essa mulher no braço. Então ele começou a segurar ela no braço muito forte, perto do seu peito. Então os seus olhos começaram a abrir um pouco mais. Eu acredito que num senso de que parecia que ele era o pai ou que era o filho dessa senhora que estava vendo a sua mãe está a ponto de falecer. E não havia lágrimas, mas realmente os olhos estavam cheios d'água. E a mulher estava tentando se mexer. Ela estava tão fraca que ela não conseguia abrir os olhos. A sua boca não abria. Então eu vi enquanto ele abraçava ela no seu peito. Então ele tinha a expressão de paz, almoço como ele passava a expressão de paz. E ele segurou a mão dela que estava pendurada. Então foi assim, então que as cores começavam a aparecer sobre a sua mão. Her skin was already chalk white. It was a pale, almost alabaster white. Então, a sua pele estava muito branca, estava muito pálida, que você não via cor nenhuma. Então, eu via as suas bochechas, começava a ter cores. Eu achava que, a princípio, ele estava orando sobre ela, ou que estava falando sobre ela, estava respirando sobre ela. E no processo em que ele estava respirando sobre ela, então ele segurou a mão dela e nesse processo ela começou a ter vida novamente. E quando a sua pele começou a ter cor. Então a sua pele começou a ficar de volta à vida e a ter cor. Então essa senhora, então os cabelos dessa senhora começou a ter diferentes cores de marrom. Ela abriu os olhos um pouco, começou a olhar dos lados. E o peso dela também começou a ser acrescentado. Então eu estava vendo o corpo dela. Então, aos poucos ela começava a ter vida. Então, a vida começava a ser aspirada por ela. Naquele momento. Então, finalmente, ela consegue ter a ideia do que está acontecendo. E ela pergunta para ser colocada no chão. E o Senhor, segurando ela, lhe diz: você não é o suficiente, você precisa descansar. Então escute-me, você precisa descansar.
E ele também disse, você vai caminhar em breve. Você vai começar a caminhar em breve. E a mulher disse que ela estava boa o suficiente para poder pisar no chão de novo. Mas ele disse, você precisa descansar, você precisa descansar. Você precisa de tempo. Então ela perguntou de novo, uma vez mais. Então ele disse uma vez mais, firmemente, mas gentilmente, não. Se você andar antes do tempo, você vai cair. Você vai descansar e você vai precisar se curar. Então ele caminhou até a porta. Ele disse uma vez mais para ela não tentar andar antes do tempo, porque senão ela ia cair. Você vai precisar correr. Você vai precisar correr, então fique siga as instruções. Então esse homem, pela primeira vez que eu reconheci, era do homem sobre o sonho anterior. Daquela figura etérea do lenhador que colocava com aquele caramelo de maple que ele estava retirando da árvore. Então ele estava andando até a porta desse quarto, onde havia essa mulher que estava emancipada na cama, e disse, esteja firme. Então ocupe esse tempo até que eu volte. Tenho muitas ideias do que possa ser essa senhora. Eu acredito que seja a igreja. Eu sei que essa mulher parecia muito fraca, como a igreja também estivesse muito fraca. Então ele está chamando a gente para essa batalha que está vindo. E algumas pessoas estão muito ansiosas para que essa batalha chegue, para combater, mas eles não estão preparados. Eles pensam que estão preparados, mas não estão. Então há muitos crentes na igreja. Em Mateus 7, diz assim, Senhor, Senhor, então a gente expulsou demônios e curou as pessoas e fez milagres em teu nome. E ele vai dizer, saia da minha presença, eu nunca lhe reconheci. Eu nunca lhe conheci. Então muitas pessoas na igreja vêm à igreja e pensam que sabem de tudo e ouviram de tudo e ouviram as mensagens e têm entregado as suas vidas a Jesus, mas nunca pegaram a sua própria cruz e nunca seguiram ele. E eles pensam que vão ser esses que estão prontos para o que está por vir. Eu não acho que em uma sentença nenhum de nós vai poder entender o que vai acontecer. Eu não sei porque o Senhor está dizendo para a gente se fortalecer. Então é para a gente realmente ficar firme nas coisas que vão acontecer. E a gente está sendo avisado antes do tempo para que a gente fique em pé para essas coisas que passem por nós. Passem por nós, não sobre nós, mas ao nosso lado.
Aonde quer que você esteja no Senhor, eu sei que a igreja não está 100% por conta do vírus. 40% que iam para a igreja antes não estão vindo mais, porque as situações aonde está acontecendo nas suas próprias casas não. Você é parte da igreja e você realmente está comprometido com o Senhor. Eu quero lhe desafiar agora na sua vida e você ore por ela. Então, que você esteja preparado para os ataques que estão por vir. Porque a gente não iria dizer a mensagem antes do tempo, um aviso, a não ser que alguma coisa que estivesse por vir seria muito intensa e muito grande. Eu realmente ouvi um número muito grande de pessoas, 10 mil pessoas, pessoalmente, que veio até a mim, pelo Facebook ou em pessoa. Muito mais de 10 mil pessoas que dizem que o sonho que eu estou tendo está resignando com seus corações, com seus espíritos, em sua vida, e está a confirmação de uma coisa que estão sentindo também recentemente, que alguma coisa grande está para vir. E esse grande número de pessoas não podem estar errado. Esse grande número de pessoas não podem estar erradas. Então, eu falei nos primeiros 3 meses que as coisas que iriam acontecer não é nem próximo daquilo que eu estou dizendo que vai acontecer. Eu serei a primeira pessoa a levantar a mão e dizer: eu somente era um pastor que tive um sonho. Eu não sou a pessoa que fez esses sonhos ser virais. Então não sou eu que puxei essas informações para se tornar virais. E para nada das coisas que eu fiz. Mas eu tinha um senso no meu coração, no meu espírito, que eu sinto que há um tempo de tribulação e um tempo de provação está para vir para a igreja, e a gente não está pronto para isso. Então, aqueles que pensam que estão preparados, é melhor ficar alerta, porque vai ser uma surpresa para muita gente. Eu não vi a mensagem, mas é uma passagem 1 e 5. Então o Senhor disse ao profeta: eu vou lhe mostrar coisas que vai ser mais chocante do que aquilo que você viu. Então a gente precisa estar preparado. O Senhor quer que a gente, que esteja o nosso coração e nosso espírito preparado para o fato que vai vir provações e tribulações, para que antes que a gente entre ao reino dos céus. Então, o dia está acabando e a noite está chegando. Então, seja a igreja, vá à igreja, e seja a igreja. Esteja na palavra, divulgue a palavra, esteja em congregação com os seus irmãos. Quando você está em oração, jejuando, orando, está pedindo a sua presença. Então, permita que o Senhor esteja movendo a sua vida, porque Ele precisa que a gente seja a luz e o sal nos dias de hoje. Obrigado por escutar. Leve o coração. Então, faça o que o Senhor quer fazer de você, para estar pronto para a batalha. Que o Senhor lhe abençoe.